Olá a todos. Hoje vamos refletir a respeito das perguntas de 107 a 113 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, mais especificamente das duas últimas gradações, escalas que Kardec traz para nós, como dos bons espíritos e dos espíritos puros. Antes de nós começarmos essa reflexão, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma pequena prece inicial, já que não estamos na nossa reunião pública lá no Rita, mas cada um de nós na nossa casa, em função da quarentena. Então, convido a todos para se juntarem em vibração, em pensamento, nessa prece que vamos fazer agora. Deus nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos, unidos pelo coração e pelo pensamento, buscando a presença e o contato com os amigos espirituais superiores, para que eles nos iluminem, nos orientem nesse momento que atravessamos aqui na Terra. Abençoa-nos a todos, Jesus, no esforço que fazemos para sermos cada vez melhores. Abençoa os que sofrem nesta hora, os que estão desencarnando também. Ampara todos nós, Senhor, com o teu coração bondoso. E fica conosco no tempo em que aqui estivermos, assistindo e refletindo a respeito desse assunto de hoje. Que assim seja. Pois bem, nós estamos então, como eu mencionei, falando da escala espírita, especificamente dos bons espíritos e dos espíritos puros. Antes de nós falarmos dessas duas categorias, que é o assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma referência um pouquinho antes, retrocedendo um pouco, na primeira ordem que Kardec coloca na escala espírita, falando dos espíritos imperfeitos, só para nós termos uma compreensão do todo, para depois encaixarmos aí os bons espíritos e os espíritos puros. Kardec nos fala, na primeira categoria, que os espíritos imperfeitos têm predominância da matéria sobre o aspecto espiritual. O que significa predominância da matéria? Predominância da matéria, quando nós pensamos assim mais rapidamente, nós acabamos identificando predominância da matéria com apego. Apego às nossas posses, apego àquilo que a gente tem e que a gente acha que é nosso. Então, geralmente, predominância da matéria parece que nós estamos assim agarrados, presos aos nossos bens. E eu gostaria de trazer uma visão, ampliando um pouco esse conceito da predominância da matéria, que é um conceito muito interessante que fala da identificação com a forma. O que isso significa? Se eu tenho, vamos supor, uma posição de destaque na sociedade, na minha profissão, no lugar que eu ocupo, na família, eu começo a achar que eu sou esta função, eu sou este papel. E esse papel me coloca num lugar melhor do como se eu fosse melhor que os outros. Se eu tenho uma aparência, o meu corpo físico é belo, eu começo a achar que eu sou belo e que eu sou melhor que os outros, sou superior aos outros por causa disso. Se eu tenho um conhecimento muito grande, sou expert num assunto, domino muito um assunto e todos me admiram por esse conhecimento que eu detenho, eu também me acho superior aos outros. Então, nós estamos falando de identificação com a matéria, com a identificação com a forma, de tudo aquilo que externamente eu apresento e que eu concluo lá dentro que eu sou isso. Quando sabemos que tudo que é matéria é passageiro,
é impermanente, acaba. E tudo que é essencial, interno e aí espiritual, no conceito que Kardec nos traz, isso é permanente. Isso nunca morre. Então, toda vez que nós estivermos nos identificando com qualquer forma que nós estejamos investidos na vida e achando que nós somos isso, nós estamos confundindo o conceito de forma e essência, aparência e essência, temporário e permanente. Então, os espíritos imperfeitos são esses espíritos que ainda conseguem identificar o seu próprio valor a partir de todas as formas. O espírito mais afeito, mais já compreendendo mais a questão da sua essência, dos seus valores internos, vai percebendo que ele é mais do que esse corpo. Ele é mais do que a posição que ele ocupa. Ele é mais do que o conhecimento que ele detém. Ele é um espírito imortal. Então, feita essa definição, vamos para a segunda definição que Kardec traz dos espíritos imperfeitos, que ele fala que têm propensão ao mal. Que mal é esse que Kardec está falando? Lá na Gênese, tem um capítulo que fala do bem e do mal, é o espírito de Pascal, que inclusive traz toda a reflexão em torno desse assunto. Lá na Gênese, Pascal nos diz o seguinte: não existe mal, existe ausência de bem. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que nós estivermos olhando para pessoas ou situações onde a gente acredite que aquilo é um mal, o nosso olhar, segundo essa definição de Pascal, vai dizer assim para nós: essa pessoa ou essa situação ainda não compreendeu o que é o bem. Está faltando para ela essa compreensão. Então a gente vai percebendo que com esse conceito modifica um pouco a nossa visão das situações que são difíceis. O que falta àqueles espíritos que estão fazendo aquele mal ou as situações que parecem um mal, na verdade, o que realmente está acontecendo ali na base de tudo é a ausência de conhecimentos e de entendimento superior da vida, e que nós vamos adquirindo ao longo do nosso processo evolutivo, vivendo muitas experiências na matéria, encarnando várias vezes. Uma hora aprendemos uma questão numa vida, em outra vida aprendemos mais um pouco sobre um outro aspecto, e assim nós vamos construindo esses valores internos nossos. Precisamos da vida na matéria, porque é no concreto que nós vamos realizando aprendizados, e dos aprendizados nós vamos retirando valores que são os verdadeiros valores do nosso espírito. E essa é a nossa bagagem. E é essa bagagem que confere a nós o status de sermos espíritos imperfeitos, ou a caminho de sermos bons espíritos, e mais adiante de sermos espíritos puros. Então, feita essa introdução para nós compreendermos melhor um pouco quando Kardec fala dos bons espíritos e dos espíritos puros, nós agora vamos passar então a compreensão do que Kardec chama de bons espíritos. Ele diz assim: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. São espíritos, como nós já vimos anteriormente, os imperfeitos, que inverteram a hierarquia de valores importantes.
são espíritos que sabem que o mais importante é o interno e não a aparência. Não é que eles não entendam que a aparência é importante no mundo, mas eles não conferem a esse aspecto maior importância do que merece. Então são espíritos, no dizer de Kardec, ele diz o seguinte: compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Se nós analisarmos a nossa atual condição como espíritos, dentro desses conceitos, compreender Deus e o infinito. Posso falar apenas por mim. A minha compreensão de Deus e do infinito ainda é muito limitada. Ainda eu percebo, eu sinto que ainda tenho muito ainda a adquirir em termos dessa compreensão. E principalmente do sentir. Então, se na categoria dos espíritos, dos bons espíritos, eles já estão nesse patamar de compreensão, eu percebo que eu ainda estou buscando essa compreensão. Então, certamente eu percebo que eu não estou lá tão arraigada na categoria dos espíritos imperfeitos, mas também ainda não cheguei na categoria dos bons espíritos. É como se nós estivéssemos adquirindo essa compreensão e esse entendimento aos poucos. E sabemos muito bem o que nos falta ainda trilhar e compreender nessa vida. A gente vai adquirindo esse entendimento à medida que vamos tendo as experiências aqui na matéria. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, porque não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então temos aqui inveja, remorso e mais paixões. Se nós fizermos uma análise bem realista a nosso próprio respeito, nós vamos identificar, sim, remorsos, vamos identificar mais paixões, aquelas que a gente percebe que não nos agradam mais, mas ainda não conseguimos nos desvencilhar delas ou transformá-las em atitudes melhores. Então, mais uma vez, percebemos que essa categoria de bons espíritos é uma meta, é um objetivo a alcançar para cada um de nós. E o nosso esforço aqui nessa vida, aqui e agora, é de ir conquistando a pouco e pouco, com muito esforço, com muito trabalho interno, qualidades da alma. E a gente só consegue adquirir essas qualidades estando na vida, agindo, reagindo, nos relacionando uns com os outros, porque é assim que nós vamos aprendendo a saber quem somos nós, essa essência divina que existe em cada um de nós. Essa é a proposta de aprendizado de cada um de nós nessa vida. Kardec subdivide a categoria desses bons espíritos em 3 subcategorias. E é muito interessante percebermos dentro dessas subcategorias que nem os bons espíritos são lineares em termos de progresso. Às vezes um desenvolve mais uma área, outro desenvolve mais outra, mas no todo estão todos na categoria de bons espíritos. Então a gente vai percebendo que nessas áreas, se a gente se dedica a alguma delas, nós certamente estamos a caminho dessa aquisição de consciência de bons espíritos. Ele subdivide em 4 subcategorias. A primeira dela, espíritos benévolos, depois espíritos sábios, espíritos de sabedoria
e espíritos superiores. Os espíritos benévolos, Kardec diz assim, hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. São aqueles espíritos que se desenvolveram, vamos dizer assim, mais no território do sentir. São aqueles que, em função de todas as experiências, o somatório das experiências encarnatórias, proporcionou a eles uma qualidade de sentir mais apurada, em função das múltiplas experiências, mas são bons espíritos. Espíritos sábios encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. E aqui estamos falando de conhecimento intelectual, conhecimento que a gente vai adquirindo, estudando, pesquisando, nos aperfeiçoando no entendimento das coisas. Só que esses espíritos bons, nessa categoria, eles não se acham melhores que os outros porque muito conhecem. Eles colocam todo aquele conhecimento que eles adquiriram a benefício da humanidade, de todos aqueles que podem se beneficiar daquele seu conhecimento. Eu imagino que nesse momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra, com a pandemia e ainda uma não descoberta de uma cura ou de uma vacina ou de um remédio para esse vírus, eu imagino que esses espíritos sábios agora estão atuando muito próximos aos pesquisadores aqui da Terra encarnados, na busca dessa solução, na busca dessa cura, porque eles têm esse conhecimento e pela posição de entendimento, de consciência e de elevação que eles têm, eles podem sim oferecer os seus serviços a benefício de todos de uma forma invisível, imperceptível. Isso para eles não faz muita diferença. O que eles querem é que o bem aconteça, que o bem se faça. Espíritos de sabedoria, dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Então são aqueles espíritos que têm uma noção muito clara, muito precisa, muito firme do que é certo, do que é bom, do que é correto e do que é justo. Existem pessoas com essas características. E o importante é a gente entender que mesmo que seja na área do sentir, ou na área do intelecto, ou na área da análise crítica muito precisa e muito justa, tudo isso é sinal de progresso e que pode colocar os espíritos na categoria de bons espíritos. O que vai determinar que eles estejam na categoria de bons espíritos é a qualidade do servir a todos. O que eu sei, o que eu conquistei de bagagem não é só meu, está a serviço de todos. Essa é a característica dos bons espíritos. E a última subcategoria são os espíritos superiores. E Kardec diz assim: reúnem ciência, sabedoria e bondade. Ou seja, aquelas três outras áreas das subcategorias anteriores, os espíritos superiores reúnem todas essas características porque eles já conquistaram saber, sentir e o justo avaliar, o critério justo e correto. Então são espíritos que ainda juntam todos esses aprendizados, essa bagagem em si.
e colocam tudo isso a benefício e a serviço daqueles que mais necessitam, que no caso dos necessitados somos todos nós. Então, o grande entendimento dos bons espíritos. Nós, na nossa condição de espíritos de evolução mediana, temos lampejos dessas características. E aí a gente percebe que na gradação e no processo evolutivo, cada um de nós se desenvolve mais ou em determinada área em detrimento de outra, e em outra encarnação a gente vai fazer um progresso numa outra questão, numa outra realidade, e é assim que nós vamos evoluindo. A última categoria, a terceira ordem, como Kardec chama, são os espíritos puros. A definição que Kardec dá desses espíritos é a seguinte: são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, nós já estamos falando de uma categoria acima dos bons espíritos, que executam ordens maiores. Estamos falando daqueles espíritos que muitas vezes coordenam todo um processo de um mundo inteiro. E quantos espíritos estão sob a sua responsabilidade? Quantos espíritos estão sendo coordenados por ele? Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, cada um no seu grau de entendimento e de possibilidade. Então, a gente vai percebendo a gradação das possibilidades de cada nível de elevação e de progresso, segundo a capacidade de entendimento de quem nós somos. Quanto mais eu entendo o meu interior, quanto mais eu entendo que eu sou algo que é além da aparência, eu sou uma essência, quanto mais eu vou sedimentando esse entendimento, ampliando a minha consciência a respeito desse aspecto, mais capacidade de servir eu tenho. É por isso que Jesus dizia que o primeiro é aquele que mais serve. Ou seja, quanto mais nós evoluímos, mais nós temos capacidade de servir, de auxiliar, de estarmos a serviço. Começamos no pequeno, naquela família, naqueles que estão à nossa volta. Às vezes, ampliando um pouco esse entendimento, saímos da família e atendemos a família maior, mesmo ainda do sangue. Depois ampliamos mais, podemos servir àqueles que não são do nosso sangue. Ampliamos mais e servimos numa possibilidade maior, às vezes de um país, às vezes de uma cidade, e às vezes, ampliando mais ainda, podemos servir a um mundo. Isso tudo sob a coordenação e a orientação do Criador, que é Deus, nosso Pai. Então, quanto mais esclarecidos, quanto mais evoluídos, quanto mais conscientes da nossa essência, mais nos colocamos como servidores. Por isso que essa frase de Jesus é tão preciosa: que o primeiro seja aquele que mais serve. E essa é uma verdade universal. Então, para cada um de nós, quanto mais oportunidade de serviço aparecer para nós, pequeno, médio, um pouquinho maior, dentro da nossa condição de entendimento ainda mediana, é sinal de que estamos tendo a possibilidade de ampliar a nossa consciência de quem nós somos. Então, essa é a grande característica.
E esse serviço que nós nos colocamos à disposição, ele é cada vez mais desinteressado. Ele é cada vez mais sem propósito pessoal. Então, eu sirvo pelo bem que isso me faz e essa é a minha tarefa. Eu não preciso ser reconhecido, eu não preciso de elogios, eu não preciso de admiração, porque isso já está dentro do meu coração. Só em fazer. Fazer o bem me faz bem e isso me basta. É dessa categoria de espíritos que nós estamos falando aqui, dos bons espíritos e dos espíritos puros. Então, ainda nos é quase que imperceptível essa realidade, porque ainda é muito distante de nós. Jesus, para nós, é uma referência de espírito puro, é o espírito mais puro que nós tivemos contato aqui na Terra, segundo os espíritos nos falam no Livro dos Espíritos. É o espírito mais puro, que tinha um conhecimento enorme dentro da do nosso limitado conhecimento, entendimento, tinha um poder enorme de atrair e de magnetizar muitos em torno dele, de curar, de cuidar, de pacificar o coração, de asserenar a alma, porque não estava naquela época, continua estando hoje numa condição de elevação muito distante de nós. Mas isso não impediu que ele viesse estar aqui entre nós e trazer e compartilhar conosco de tudo aquilo que ele sabia, conhecia e era capaz de fazer. Isso tudo por amor. Nenhum outro motivo moveu a alma de Jesus a estar entre nós. Só um profundo amor por todos nós. Na expectativa, na torcida de que nós pudéssemos, a partir de poucas coisas que ele nos falou, que a gente conseguiu compreender, dar um salto de qualidade na nossa consciência para evoluirmos mais rápido. Então, Jesus fica ainda para nós sempre como uma grande referência de espírito puro, quando a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos essas características. E uma vez eu me lembro de uma frase de Joana, se eu não me engano, num dos livros, dizendo que Jesus é o nosso maior caso de amor mal resolvido. Ou seja, é uma dedicação e um amor por cada um de nós que nós não temos condição nem de compreender como se tem amor por nós dessa maneira. Então, que a nossa referência seja sempre a desse mestre querido, como aquele que tudo sabe ao nosso respeito e todas as providências que ele toma a nosso próprio benefício, sempre, o tempo todo. E certamente nesse momento que a Terra atravessa, certamente Jesus e todos aqueles espíritos dentro da sua coordenação está olhando, está cuidando, está acompanhando todo esse momento da humanidade, para que disso tudo que nós estamos vivendo agora saiam bons frutos, bons resultados, que signifiquem saltos de consciência, de ampliação de entendimento para muitos de nós. E para encerrar aqui a nossa reflexão, eu selecionei uma pequena história, um pequeno relato, que está no livro chamado Chico de Francisco, escrito pelo Adelino da Silveira, que foi uma pessoa que conviveu muito proximamente ao Chico
e relatou muitos casos das coisas que ele presenciou e de que ele pôde testemunhar. É um livro muito interessante porque tem vários casos pequenos e muito curiosos e interessantes de se ler. Eu selecionei para a nossa reflexão, ilustrando aqui os bons espíritos e os espíritos superiores, os espíritos puros, perdão, uma página chamada Isabel de Aragão. É um relato do próprio Adelino, uma experiência que ele teve e depois ele se referiu ao Chico para entender o que tinha acontecido. Ele relata assim: certa noite, durante um sonho, vi-me num vale trevoso, cenas pavorosas. Lembro-me que estava imóvel no chão e via a meu lado espíritos muito sombrios. Fazia muita força para levantar-me, mas não conseguia me mexer. Formavam um círculo em torno de mim e comecei a ver por cima deles os espíritos amigos. Olhei desesperadamente para estes e um deles disse-me: meu filho, nós podemos tirá-lo daí, mas faça um esforço, mexa pelo menos um braço. Tentei novamente e nada. Foi quando ouvi que 2 deles conversavam e a única coisa que consegui registrar foi a expressão Isabel de Aragão. Quando se pronunciou este nome, uma luz muito intensa brilhou no firmamento distante. Um de seus raios atingiu-me no tórax. Eu me mexi e os espíritos amigos me retiraram. Vi-me então em meu quarto voltando ao corpo e pude ouvir os espíritos comentarem: ele vai dizer que é por causa do milho. Eu havia comido uma pamonha antes de dormir. Fiquei muito impressionado e assim que fui a Uberaba, contei tudo ao Chico. Queria saber alguma coisa sobre Isabel de Aragão. Ele contou-me sua emocionante história e depois acrescentou: ela é um dos gênios espirituais protetores da raça luso-brasileira em diversas partes do mundo, para que os povos luso-brasileiros conservem a fraternidade cristã que Jesus nos legou. Eu a vi um dia no mundo espiritual, isso relato do Chico. Estava num vale onde havia muitos espíritos doentes. Ela estendia os braços e de suas mãos saía uma luz muito intensa, que ao cair sobre os espíritos enfermos, em forma de pétalas luminosas, os curava. Então nós temos aqui exemplificado num relato real, algo que aconteceu, a intervenção e o trabalho desses espíritos mais esclarecidos do que nós. Nós percebemos num primeiro momento, ele lá preso em algum lugar, ele via os espíritos amigos que diziam que podiam auxiliá-lo, mas ele precisava fazer um movimento. E como ele não conseguia, eles então pediram a Isabel de Aragão, esse espírito, que provavelmente de uma hierarquia ainda superior a deles, e ela, com a intervenção dela sobre aquele que estava preso, pôde tirá-lo dali, e aí os outros espíritos então puderam auxiliá-lo. Então nós vemos aqui todo um processo de auxílio dentro da condição de cada um. Quanto mais esclarecido, mais possibilidade de auxílio. Foi o que nós falamos anteriormente. E aí a gente vai percebendo que tudo vai se encadeando e cada espírito, cada um na sua condição possível, vai oferecendo aquilo que já pode dar na vida em termos de auxílio e de socorro. Eu trouxe essa história para nós pensarmos também na nossa possibilidade agora. Existem irmãos nossos nesse instante que estão deixando a Terra, desencarnando
pela pandemia, pelo vírus. Existem familiares, pessoas que estão perdendo familiares. Existem pessoas que estão muito preocupadas, com muito medo, às vezes até desesperadas. Nós, às vezes, podemos estar sendo assaltados por esses pensamentos e sentimentos também. Então, dentro da nossa quarentena, dentro da nossa limitação, o que podemos fazer? Já que a ordem, a palavra de ordem é auxílio. Orar, rezar por aqueles que desencarnam, rezar por aqueles que estão perdendo parentes, amigos, rezar pelos médicos, pelos enfermeiros, rezar pelos governantes, rezar pelo planeta, para que esse momento seja aproveitado da melhor maneira possível, que ele seja um momento de entendimento, de expansão de consciência, e a gente só tem a ganhar com isso. Então, pensar naqueles que estão sozinhos em casa e a gente pode fazer uma ligação, saber como a pessoa está, trocar uma palavrinha com ela, pode fazer um bem enorme a essas pessoas. E aqueles que estão convivendo conosco, que nós sejamos sempre, dentro da nossa possibilidade, aquele que está a serviço de si e a serviço daqueles que estão à nossa volta. Sempre há alguma coisa que podemos fazer, sempre há algum auxílio a prestar. Então, fica aqui esse nosso convite, e toda vez que a gente está aqui na Terra a serviço, os bons espíritos nos assistem. Os espíritos superiores, os espíritos puros, assistem aos bons espíritos que nos assistem. E tudo encadeado e unido e dentro dessa harmonia de socorro e de ajuda. Então a gente roga aos espíritos amigos que nos abençoem nesta hora, encerrando também, convido a todos novamente para a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, agradecendo a oportunidade dessa reflexão tão preciosa que a doutrina nos traz, te pedindo, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso coração preocupado, apertado. Auxilia, Senhor, para que a confiança e a esperança se façam dentro da nossa alma. Ampara todos os que sofrem nesta hora. Olha por cada um de nós, Senhor Jesus, e guarda-nos no teu coração. Que assim seja.